Oi pessoal, aqui é a Vanessa Castro, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô com um convidado especial, Luiz Eduardo Leal. Deixa eu falar aqui o que ele é tanta coisa que eu tive que anotar. Ele é fundador do Trânsito Manaus e tem uma aplicação de ônibus Manaus, inclusive eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode conferir depois. Ele é diretor da Rumo Marketing, uma empresa que dá consultoria e mostra estratégias de crescimento para as empresas. E ele também é gestor de comunicação do grupo Rede Amazônica. Seja bem-vindo, Luiz Eduardo. Muito obrigado a você também que está nos assistindo. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Eu queria começar perguntando para você, quando foi que você percebeu que queria ser empreendedor? Você sempre teve essa mentalidade ou não? Não, a minha família, por histórico, ela sempre foi CLT, né? Minha mãe e meu pai são formados em educação física. A gente é de Santa Catarina, mas meu pai ele já tinha saído da educação física, né? Ele já estava migrando para o marketing antes dele falecer. E por isso que a gente veio para Manaus, enfim, mas... E não aconteceu também por acaso, né? Eu me formei em educação física pela Universidade Federal do Amazonas em 2009, mas eu, queria fazer algo mais, ajudar as pessoas. Quando eu estava um ano antes de entrar na faculdade, com 15 anos, eu entrei na faculdade com 16, então com 15 eu estava com medo de entrar na faculdade, aí me voltei para Deus e falei, cara, se eu passar na faculdade, eu vou dedicar o resto da minha vida a ajudar as pessoas. Só que ajudar as pessoas, isso foi evoluindo e eu sabia que eu precisava ganhar dinheiro junto, né? Então, é importante conciliou também. os dois. E aí veio esse espírito empreendedor e a curva de aprendizado foi muito longa. Comecei a empreender em 2009, abri o CNPJ em 2013, se eu não me engano. E isso foi bem difícil para mim, porque a minha mentalidade demorou para gerar essa chave. Então, assim, seria entre 2005 e 2010, seria mais ou menos quando que demorou. Foi todo um processo. Você viveu um conflito assim durante demais, esse tempo? Demais, porque a minha formação, aliás, todo mundo que se forma em faculdade se forma como técnico, né? Técnico de fazer algo. Então eu sou formado para colocar essa xícara aqui em cima do pires. E é isso que acontece, né? A minha formação era técnico, por formação também, né? Mas em educação física. Então assim, a gente se reproduzia. Era difícil ser empreendedor, a gente não tinha a experiência empreendedora na faculdade. Aí esse processo tive que ter ajuda de muita gente, ler muito, amo ler pra caramba, assistir vídeo, e isso veio acontecendo e até hoje não para, todo dia tem alguma novidade que é necessário eu adquirir esse tipo de conhecimento. E você teve dificuldade de conseguir encontrar uma área de atuação, um nicho? Total. Provavelmente você que está assistindo aí já passou isso. Tu tá na faculdade, no último semestre da faculdade, tu se sente perdido e não sabe o que tu vai fazer, pô. E isso aconteceu comigo, pô. Eu empurrei a minha faculdade no último ano com a barriga porque eu não aguentava mais. Eram 5 anos de formação. Eu empurrei a faculdade e disse, eu não aguento mais, e eu queria me livrar logo. Tanto é que eu fiz comecei minha pós no último ano da faculdade, justamente porque eu comecei a ver as coisas do meu pai, que a gente trouxe de Santa Catarina, e eu comecei a ler as coisas que ele escrevia e graças a ele que despertou esse meu lado de marketing digital, de marketing, né? E o marketing digital veio por consequência de todo esse rearranjo mental de fazer conexões onde que ninguém estava fazendo. Foi difícil. E hoje a tua área de atuação não tem nada a ver com educação física? Não, ou tem? Total, não. Hoje a minha área de formação em educação física, eu parei de atuar como educador físico em 2012, que eu pedi demissão da companhia atlética que tem aqui em Manaus, 2 unidades. Eu comecei a trabalhar no começo da companhia atlética lá no Sul 5, em 2005, como estagiário até, mas 2012 já era, e aí foi focado em marketing, e agora
de 2012 até aqui já foi marketing digital, e agora a gente está se especializando mais em marketing jurídico. O teu primeiro empreendimento foi o Trânsito Manaus? Sem CNPJ, sim. Sem CNPJ. E aí, formalizado, tudinho? CNPJ, emitindo nota fiscal, como pessoa jurídica foi o rumo. Como pessoa física eu já emitia nota fiscal para justificar alguns fins, e ali eu já tinha um empreendedorismo um pouco mais focado em querer ajudar as pessoas e também ter um lucro em relação a isso. Falando de lucro, quanto tempo dos seus empreendimentos, que você tem alguns diversificados, né? Demorou para te ter o retorno financeiro disso? Vamos lá. Como é que você se preparou? Na verdade, primeiro essa transição, você trabalhava na área de educação física, para começar a virar empreendedor e se preparar financeiramente também para isso. Vamos lá. Eu nunca me preparei financeiramente. Minha mãe surta comigo muitas vezes porque eu faço algumas loucuras, questão financeira, mas é porque eu tenho um propósito muito forte, né? Então, por exemplo, eu estava na faculdade ainda, nesse processo de mudança da educação física por marketing. Eu sabia que eu tinha uma necessidade de contar histórias, sabe? Eu queria contar histórias porque isso é a base de um palestrante, é a base de alguém que quer conversar, é a base, por isso que vocês estão ouvindo, contar histórias. Então, se a base é contar histórias e eu preciso ter isso, eu fui atrás de quem fazia melhor isso no Brasil. Isso em 2008. E nesse processo eu encontrei a Soap, que é uma das melhores empresas que tem em relação a isso de contar histórias e te dar consultoria para isso, só que custava R$15 mil. E eu era estagiário. E eu falei pra minha mãe, mãe, pede um empréstimo, paga em 3 anos que... quanto que é o valor? Tanto, R$500, eu acho que era R$550. Eu falei, tá bom, então eu vou trabalhar em 3 lugares diferentes para conseguir pagar esse empréstimo e sobreviver. Então, minha vida financeira, pensando em empreendimentos, eu sou muito arriscado, eu sou muito agressivo nisso. Eu coloco muita grana mesmo, porque eu sei que lá na frente vai voltar esse dinheiro financeiramente. O gap entre investir e ter retorno, antes durava 2, 3 anos, agora tá durando 6 meses, mais ou menos. Legal, interessante essa abordagem. Arriscado também, né? Não, demais. Novamente, como eu falei, muitas vezes a minha mãe pira comigo, porque ela me ajuda nessa questão financeira, nessa gestão, e ela sabe muitos números da empresa, né? E ela fala, não, tá gastando demais e tal, mas quando vira o jogo e tem a entrada suficiente e tem um crescimento da empresa, ok. Ela já está se acostumando. Esse curso que você falou de contador de história, era para contar história? Era para aprender a se vender? Aprender a falar em público através de um storytelling. Isso em 2008, né? Storytelling não era falado isso no Brasil. Storytelling e como ter uma apresentação boa de vender boas ideias. Eu tive que ir para São Paulo, quase 3 meses, mas um investimento alto. E com certeza valeu o investimento, né? Das dificuldades que você teve como empreendedor, qual delas mais te marcou? Tu pode lembrar assim, contar pra gente? Toda vez que eu faço qualquer tipo de iniciativa, toda vez, e aí por isso que eu creio que eu esteja evoluindo aos poucos, é que eu sempre peço feedback. E eu tento ter o feedback de pessoas que sejam sinceras comigo e não simplesmente falando que gostaram e falando bem das coisas. Quero feedback de pessoas que falem, foi ruim. A primeira parte mais marcante foi que quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, gravar vídeos para o Facebook, isso mais ou menos em 2012, e eu fui muito criticado. Muito criticado. Inclusive eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, tá? E as redes sociais também. Provavelmente alguém vai lembrar, que já esteja me acompanhando, saiba que eu era péssimo. Tem muito gap em questão de comunicação, mas eu era péssimo para falar. Eu era gago para falar. Eu tinha muito vício de linguagem. A minha forma de pensar era... e quando eu coloquei a cara a tapa nas redes sociais,
me cacetaram pra caramba. E isso é tenso, porque vem de todos os lados, mas eu que queria isso. Pois bem, poucas pessoas sabem disso, mas quando eu nasci, o cordão umbilical ficou preso no meu pescoço. Fiquei mais ou menos 5 minutos sem respirar e afetou uma das minhas faculdades. A faculdade mental, né? Faculdade da fala. Fui falar com mais ou menos 4 anos de idade. Na faculdade mesmo, na minha formação, eu era extremamente gago. Eu pensava 10 palavras e falava a primeira, a segunda e ia pra quinta, pra 10ª. Era péssimo. Nesse ponto aqui, me marcou muito. Dou graças a Deus por todas as pessoas que foram colocadas no meu caminho para me criticar e eu absorver essa crítica realmente para dizer que eu posso fazer melhor. E muitas pessoas sabem dessa minha história em relação a isso, eu conto isso em muitos casos, simplesmente porque as pessoas têm medo de fazer. Faça, sabe? Feito é melhor que perfeito. É verdade. Então faça, mas vai estar ruim, a qualidade não é boa, não tem uma iluminação, não tem uma câmera, não tem microfone. Faça, sabe? Faça, porque não tem ninguém fazendo. E quando você faz, você vira alvo. E aí vem as críticas. Mas continue fazendo, sempre tentando melhorar. E a melhora, ela contínua, né? A gente começa, aquilo que é mais importante, a gente começa e corre atrás de melhorar no caminho. Senão a gente nunca faz. Mas é justamente isso. Isso aconteceu comigo, acontece contigo e acontece com as empresas. Elas quando saem da inércia, cara, é crescimento e vai começando a crescer. As pessoas não conseguem entender quando você tem 0 e tu tem 1, é um crescimento de 100%. Quando você sai de 1 para 2, tu vai estar crescendo. Começa pequeno, pô. Um dos meus mantras é: pense grande, comece pequeno, faça rápido. Pô, isso aí. É isso. Aí, é pra você que quer fazer a perfeição, mas não começa nunca, fica esse recado, viu? Você faz várias coisas e eu queria saber como é que você faz pra se manter motivado e focado nas suas tarefas. Vamos lá, vamos começar com a motivação. Se a gente pegar a essência da palavra motivação e quebrar ela bem no meio, se a gente pegar, é motivo para uma ação, né? Motivo para uma ação literalmente é qual é o seu propósito. Por que você está fazendo isso? Por quê? O porquê movimenta pessoas, movimenta a economia pensando em valores maiores. Então, o porquê que eu estou fazendo isso? Hoje, um propósito maior é ajudar as pessoas. Nesse ajudar as pessoas, tem 3 coisas que eu quero ser reconhecido. Se um dia eu morrer no meu caixão, as pessoas ao redor do meu caixão chorariam por mim, eu gostaria que elas chorassem por mim por 3 motivos. Primeiro, empreendedorismo. Alguém que abraçou a causa de empreendedorismo e falava muito bem de empreendedorismo e estimulasse o empreendedorismo. Segundo, marketing digital. Hoje, por enquanto, né? Então, ser reconhecido como alguém que abrisse a porta do marketing digital para várias outras pessoas. E o terceiro, ser apaixonado pela Amazônia. Assim, eu sou de Santa Catarina, mas já tatuei a palavra Amazônia no meu braço. Se eu conseguir que as pessoas me lembrem através disso, consequentemente ajudar as pessoas, eu vou estar indo ao encontro do meu propósito. Então eu tenho o meu motivo. Agora eu só tenho que fazer. Encontrar a motivação, encontrar o motivo para essa ação é essencial. Assim, eu vou ser bem sincero, provavelmente você já ouviu isso em milhões e milhões de vídeos que você já viu. Qual é o teu propósito? Por que você quer? Blá, blá, blá. Cara, assim, é tão óbvio, mas tão óbvio uma ação como essa, que as pessoas esquecem de fazer o óbvio. E por esquecer de fazer o óbvio, deixam de ter essa pequena estratégia que já dá um grande diferencial no mercado. Então, assim, ter um motivo para a ação é essencial. E como administrar tudo isso é o seguinte.
primeiro, não sou casado, não tenho filho, já ajuda pra caramba, pra caramba. Então, assim, isso já ajuda bastante porque o meu tempo é meu tempo. Mas eu tento acordar muito cedo pra ir pra academia. 5h30, já acordando pra chegar na academia às 6, pra começar o dia já numa marcha 2 ou 3. Não começar na marcha 1. Então, assim, eu tenho rotina de ir pra academia justamente pra isso. De fazer atividade física. Se você pensar no trabalho, qualquer um que você venha fazer, é rotina, pô. O desafio aqui é como que você faz a mesma coisa sempre de maneira diferente. Então, eu começo meu dia já desse jeito e ao longo do dia eu falo muito não. Essa é a maneira mais fácil de você administrar seu tempo. Eu não lembro, mas eu acho que eu falei não pra ti quando você sugeriu uma data específica, não? Ou você que pegou e disse, vamos marcar tal dia? Não, eu perguntei, aí você disse, acho que na semana que vem. Sim. Provavelmente tu queria gravar num dia, tava na cabeça um dia, mas eu falei qual dia que eu tinha. E boa parte das pessoas não sabem falar não. Não sabem falar não, principalmente quando não está alinhado com o propósito. Entendeu? Então, assim, faz sentido eu ir pra um evento de, sei lá, de empreendedorismo cultural? Faz. Mas faz sentido eu ir para um evento de, sei lá, de casas noturnas em Manaus? Não, acho que provavelmente não. E é isso. É alinhar tuas ações com o propósito e falar muito não, cara. Muito não. Hoje em dia as pessoas não sabem falar não por medo de reprovação, por medo que as pessoas vão te achar chatos. Enfim, fale não, por favor. Tem uma frase que eu vi recentemente e eu fico pensando muito sobre ela, é que foco é você saber dizer não até para boas oportunidades. Porque se você tem uma meta, você quer chegar aqui, muitas outras coisas boas você pode fazer pelo caminho, né? Mas você tem que saber dizer não. Porque apesar daquilo ser bom, não vai te ajudar a chegar na tua meta. Perfeito, vamos pegar um exemplo claro. Hoje o meu Instagram, que é onde eu produzo um pouco mais de conteúdo, hoje o meu Instagram eu produzo conteúdo de marketing jurídico. Lindo, bacana. Mas tá aparecendo um monte de gente de saúde. Fisioterapeuta, médico, porque tem a mesma necessidade de ter, que tem um código de ética que bloqueia várias ações. Aí vem médico oferecer um valor razoável para eu fazer as redes sociais dele. Eu falo, não. Porque eu tô focado em marketing jurídico. Ou se não, alguém que vem falar, você não toparia cuidar das minhas redes sociais e tudo mais, com um valor um pouco mais alto? Não. Porque eu não sou operacional, sou estratégico. Então, assim, falar não é uma regra, pra mim, pessoal, muito importante. Fica a dica aí, pessoal. Bem, eu falei aqui no começo do vídeo que você tem o Trânsito Manaus, tem a Rumo, trabalha como gestor de comunicação da rede amazônica. Como é que você faz para administrar esses negócios? O Trânsito Manaus, pelo menos, ele não conversa muito com a Rumo. São negócios diferentes. Como é que você consegue administrar isso? Beleza. Primeiro, delegar. Delegar com confiança. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas quando você encontra o parceiro certo, como por exemplo no Trânsito Manaus, hoje quem cuida mais do Trânsito Manaus é um amigão meu que eu nunca vi ele na vida aqui de Manaus. E ele é taxista. Então, assim, é isso. Confiar, delegar e acreditar na pessoa e apresentar o teu propósito. No Rumo, eu tenho um sócio e eu tenho um corpo terceirizado aí bem importante. Hoje nós somos 3 pessoas, eu, o Glauber e a Aimee. E nós 3 a gente distribui várias ações. E isso dá uma sustentabilidade bem bacana, porque cada um está bem dividido as suas tarefas. No Grupo Região Amazônica eu tenho 3 gestores incríveis que sabem exatamente para onde a gente quer chegar, qual é o nosso propósito, e eles fazem com maestria isso. Então, acho que o ponto principal aqui é conseguir delegar para pessoas certas, pessoas que sejam
que confiam no que você está instruindo e entendam o propósito que você tem, ou a empresa tem, justamente para avançar em relação às atividades. Então, assim, conseguir delegar isso e focar na estratégia, para mim, hoje é a melhor saída para conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Entendi. E para quem está começando um negócio aí, tem vontade de empreender, quais são as 3 dicas que tu considera mais importantes? Perfeito. Primeiro, escolha um público muito pequeno e estude esse público muito pequeno. Em vez de dar um tiro de canhão, um tiro de laser. Não é nem de pistola nem nada, é um tiro de laser. Pouco mais que você consiga aumentar um pouco mais seu ticket médio. Se você não sabe o que é ticket médio, é quanto que você vendeu pela quantidade de clientes. Segunda, você ter um propósito claro para conversar com esse público de laser. Então, o propósito ele é muito mais do que produto. Eu não faço xícara, eu faço momentos através de xícaras. E o terceiro ponto é você ter ritmo. Todo dia tem que ter uma coisa nova. Todo dia tem que ter uma coisa nova. Você não pode se acomodar com o que você está fazendo atualmente. Consistência, né? Consistência. Pessoal, foi isso. Luigi, muito obrigada. Muito obrigado a você. Espero poder trazer você outras vezes aqui no canal. Muito obrigada mesmo. Quer deixar um recado pro pessoal? Eu agradeço imensamente você que está assistindo até agora. E se você quiser me acompanhar, as redes sociais estão aqui na descrição. Fique à vontade. Vai ser um prazer ter você junto comigo. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e também me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!